Se você acha que só a aposentadoria do INSS vai garantir a sua tranquilidade quando ficar mais velho, eu tenho uma notícia dura pra você. Provavelmente você vai passar necessidade. E o que eu vou te mostrar hoje não é pra te assustar, é pra abrir os seus olhos. Quem não começar a investir agora corre sérios riscos de depender dos outros no futuro. Eu vou te mostrar com números, exemplos reais e a minha visão de como evitar esse cenário. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e a melhor maneira de fazer com que você compreenda a importância de você investir para você não depender do governo, porque se você tentar fazer isso você vai passar necessidade lá no futuro, é fazer com que você entenda como que a Previdência Social do Brasil funciona hoje e quais são os pontos que vão fazer com que a cada ano que passa ela fique cada vez mais defasada. Então o primeiro ponto que eu trago para vocês é sobre o modelo estrutural da nossa Previdência, que funciona a partir do modelo de repartição simples. Ou seja, você não investe o seu dinheiro, você não guarda o seu dinheiro na Previdência Social para você mesmo lá do futuro. Esse dinheiro ele vai estar sendo colocado diretamente nas mãos das pessoas que hoje já estão aposentadas. E o dinheiro que você vai receber lá na frente são das pessoas que lá na frente estarão trabalhando de carteira assinada e contribuindo para a Previdência Social. Sendo assim, o modelo é muito parecido com um sistema de pirâmide, onde depende necessariamente da entrada de novas pessoas para que o sistema permaneça funcionando. E quais que são os problemas, quais são os fatos que na prática mostram que a longo prazo esse sistema não é sustentável no nosso país? O primeiro problema é que a quantidade de pessoas trabalhando no formato CLT vem crescendo a um patamar muito menor do que os outros formatos de trabalho, e você pode estar vendo agora na sua tela. Nesse primeiro trimestre de 2025, nós fechamos com 38 milhões de CLTs, 25 milhões de pessoas trabalhando por conta própria e 13 milhões de pessoas trabalhando de maneira completamente informal. Então, a cada ano que passa, as pessoas que trabalham por conta própria, os trabalhadores informais, vem aumentando. Isso porque as oportunidades de trabalho vêm diminuindo e a renda que as pessoas conseguem ter nesses trabalhos são insuficientes. Então a pessoa parte para a informalidade, para trabalhar de Uber, para trabalhar entregando comida no iFood, enfim, fazendo trabalhos informais que muitas das vezes geram uma renda maior. Só que por sua vez, essas pessoas não contribuem para a Previdência Social, atrapalhando completamente a lógica do modelo da repartição simples. Um outro problema que acaba acontecendo é o fato de que a expectativa de vida da população vem aumentando ano após ano, principalmente por conta do aumento da qualidade de vida. Então hoje, muito mais pessoas têm acesso a saneamento básico do que tinham, por exemplo, há 50 anos atrás. Mais pessoas têm acesso à compra de remédios, a atendimentos médicos do que tinham no passado. Sendo assim, as pessoas vivem mais tempo. Se a gente pega o histórico dessa estatística no Brasil, a gente consegue perceber um alto crescimento justamente na expectativa de vida. Então, pegando, por exemplo, em 1940, a expectativa média do brasileiro era de 45 anos. Em 1980, 62 anos. E o dado mais recente, de 2020, é de 76,8 anos. E à medida que os anos forem se passando, a expectativa de vida vai aumentando ainda mais. E qual que é a relação desse problema com o INSS? No passado, as pessoas, por exemplo, se aposentavam aos 60 anos e morriam aos 65, então elas ficavam 5 anos sendo sustentadas pelo modelo da Previdência atual. Só que hoje a pessoa se aposenta com a mesma idade, 60 anos, por exemplo, e ela precisa viver e receber dinheiro até os 75, até os 80, 85 anos em muitos casos. Então, às vezes, a pessoa fica mais tempo sendo sustentada pela Previdência Social do que o tempo que ela contribuiu ao longo da sua vida como profissional. E claramente isso é insustentável a longo prazo e vai ser necessário fazer mudanças de, por exemplo, fazer com que as pessoas se aposentem só aos 70 anos, só aos 75 anos, novamente prejudicando você. O próximo problema está relacionado à pirâmide etária, à pirâmide populacional do nosso país. Pegando dados, por exemplo, de 1950, nós temos que a maior parte da população era representado por crianças, tínhamos muitos adultos trabalhando e pouquíssimos idosos sendo sustentados pela aposentadoria. Em 1985, a quantidade de crianças aumentou, só que a quantidade de adultos aumentou ainda mais. Isso porque as pessoas começaram a ter menos filhos.
mas ainda assim a quantidade de idosos era muito pequena em relação à quantidade de pessoas que contribuíam, então o sistema funcionava normalmente. Contudo, pegando dados de 2020, o que a gente observa? Temos menos crianças do que adultos e muitos idosos, sendo completamente insustentável o modelo e pensando a médio prazo, a tendência é que essa pirâmide fique cada vez mais prejudicada do ponto de vista de previdência social. E de acordo com as estimativas do próprio governo, o que nós temos? Que a população idosa com idade ou superior a 60 anos, de acordo com as estimativas justamente do governo, vão aumentar de 13,8% para 32,2% em 2060. E a parcela da população entre 16 e 59 anos vai reduzir de 62,8% para 52,1% em 2060. Então, a cada ano que passa, as pessoas terão menos filhos, as pessoas, por sua vez, viverão mais tempo, prejudicando ainda mais o sistema de repartição simples. E o último problema, que você já deve ter escutado inúmeras vezes, é que a previdência social custa muito dentro do orçamento do governo federal. Para você ter uma ideia, de 2024 para 2025, essa despesa com previdência cresceu 9%, superando o patamar de R$1 trilhão. E essa foi a despesa obrigatória que mais cresceu de um ano para o outro, novamente gerando a necessidade de uma reforma que vai acabar afetando justamente o seu bolso, fazendo com que lá na frente você precise trabalhar mais tempo para se aposentar e também acabe recebendo menos do que você receberia no formato atual. E agora que você entendeu que o modelo da previdência social atual é completamente insustentável a médio e longo prazo, saiba que mesmo que ele funcione, o dinheiro que você vai receber lá na frente vai ser muito pequeno, vai ser completamente insustentável para você conseguir pagar, por exemplo, as suas despesas mais básicas. E a gente tem acesso a uma estatística de quantos aposentados urbanos e rurais recebem na média hoje dentro do Brasil. Então, os dados justamente das aposentadorias urbanas é de R$ 1.863 por mês e das aposentadorias rurais, R$ 1.415 todos os meses. E de acordo com um levantamento feito pelo Serasa, 70% dos idosos acham que o dinheiro de uma aposentadoria não é suficiente para viver. Isso faz com que, na prática, se torne cada vez mais necessário você começar a se planejar financeiramente o quanto antes, justamente para investir, acumular patrimônio e conseguir gerar renda com esse patrimônio, justamente para arcar com as suas despesas na velhice. E qual que é o problema justamente de você não fazer isso, de você não investir pensando lá na frente? Primeiramente, você vai ficar dependente do governo e vai ficar dependente também da sua família para se sustentar, você vai escravizar literalmente a sua família para conseguir arcar com as suas despesas. E tem um outro problema, quando você chega numa idade mais avançada, o seu custo de vida aumenta muito, porque você vai gastar muito dinheiro com remédio, 200, 300, 400, 500 reais por mês, ou até mais, se você tiver algum problema de saúde mais específico. Você vai gastar mais dinheiro com o plano de saúde, porque o aumento é cada vez maior, dependendo da sua idade. Você também vai ter despesas, por exemplo, com fisioterapia, despesas com, por exemplo, cuidadores dentro da sua casa. Talvez você tenha que fazer um tratamento bem específico de saúde por conta de um problema que você vai acabar desenvolvendo lá na frente. Então, na prática, a cada ano que passa, o seu custo de vida, do ponto de vista de saúde, vai aumentar cada vez mais. Sendo assim, você vai precisar tirar dinheiro de algum lugar. E se você não investir, você vai depender justamente do governo, da boa vontade do governo, que aqui no Brasil não é muita, e também da sua família, que muitas vezes não consegue ajudar você. Porque principalmente no mundo hoje, que é mais globalizado, muitas pessoas, por exemplo, isso é um caso muito comum que acontece, os filhos vão morar em outro país para buscar uma melhor qualidade de vida. E se você, por exemplo, se aposenta, tem 70 anos e os seus filhos estão morando em outro país, como que eles vão conseguir ajudar você aqui no Brasil? Vai ser muito difícil. Então, justamente por isso que você não pode depender dos outros para sustentar o seu estilo de vida lá na frente. Então, a única saída na prática é você investir o seu dinheiro, tanto em renda fixa quanto em renda variável. E por que as aplicações financeiras são opções muito melhores do que você, por exemplo, comprar um imóvel para colocar para alugar? Por um motivo muito simples. Porque com os investimentos você consegue ter uma renda passiva. E eu falo isso porque eu tenho imóveis e eu gero renda com imóveis. Só que qual que é o problema? Na minha idade, eu consigo, por exemplo, cobrar um inquilino que não paga o aluguel, indo lá pessoalmente, resolvendo o problema de uma maneira muito mais rápida. Agora imagine você, tendo toda a sua renda na velhice,
vinda de 3 ou 5 imóveis que você acumulou ao longo da sua vida. Se as pessoas não pagarem, como que você vai cobrar elas tendo 70, 80 anos? Você vai precisar gastar dinheiro com advogado, você vai precisar esperar muito tempo para que esse problema seja resolvido e, na maioria dos casos, você não vai receber o seu dinheiro. Agora, quando você investe o seu dinheiro, por exemplo, no Tesouro Direto, você não precisa fazer absolutamente nada para ter o seu ganho. Basta você fazer a sua aplicação, deixar o seu dinheiro lá e você vai receber lá no final com o imposto de renda descontado automaticamente. Então é muito mais fácil, pensando a longo prazo, pensando na velhice, você colocar o seu patrimônio em aplicações financeiras. E trazendo agora um exemplo prático que mostra a importância de você começar a investir o quanto antes. Vamos supor que hoje, com 40 anos, você tenha investido R$5.000 e todos os meses você invista R$500. Considerando uma taxa anual de 13% ao ano durante um período de 30 anos, você terá aos 70 anos R$2 milhões. E considerando a regra dos 4%, que permite você consumir 4% do seu patrimônio anualmente, corrigindo ano após ano pela inflação, você terá uma renda mensal de R$6.857, que é suficiente para você custear o seu estilo de vida na maior parte do Brasil, principalmente no interior. E agora que você entendeu a importância de investir, quais são os erros que você não pode cometer de forma alguma quando a gente fala de investir pensando na aposentadoria? O primeiro problema, que é muito grave, muito comum principalmente no Brasil, é você falar o seguinte: eu vou investir com o dinheiro que sobrar. E na prática nunca vai sobrar nenhum dinheiro. Se você não der prioridade dentro do seu orçamento para investir o seu dinheiro, nunca vai sobrar, você nunca vai investir e, consequentemente, nunca vai gerar renda lá na frente. Segundo problema é você achar que é novo demais, achar que você pode começar só depois, só lá na frente. E a verdade é que a cada ano que passa, a cada ano que você posterga o seu início dentro dos investimentos, vai fazer com que você precise investir mais mensalmente para atingir o seu objetivo final. Então, voltando ao exemplo anterior, se ao invés de você ter começado a investir com 40 anos, você tivesse começado com 20, 25, 30 anos, você poderia investir um valor muito menor mensalmente para atingir exatamente o mesmo resultado. Então você precisaria se esforçar muito menos para conseguir acumular um patrimônio de R$2 milhões, além do fato de que, se você investir um valor maior, você vai conseguir ter um patrimônio muito maior lá na frente, principalmente porque dentro dos juros compostos, o tempo é o fator mais importante. E o último erro que você não pode cometer é de você querer gastar todo o seu dinheiro hoje, achar que você tem que aproveitar a sua vida. E a verdade é que você pode aproveitar a sua vida e, ao mesmo tempo, investir o seu dinheiro. Caso contrário, lá na frente, como eu já falei inúmeras vezes, você vai passar necessidade e você vai fazer com que outras pessoas da sua família tenham que se matar de trabalhar para sustentar você. Então, a minha visão sobre esse assunto é muito clara. Se você não investir, você vai passar necessidade lá na frente, você vai ficar dependendo do governo, você vai ficar dependendo da sua família e, na prática, investir não é uma opção, é uma obrigação. Você precisa investir o seu dinheiro, senão você vai passar necessidade lá na frente. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.